Olá, paz seja convosco. É uma grande alegria estar aqui hoje para explorarmos um tema fundamental e transformador para a nossa fé. A disciplina de teologia do Novo Testamento nos convida a mergulhar nas profundezas da revelação de Deus, tal como se manifestou em Jesus Cristo e foi interpretada pelos apóstolos. Nossa jornada hoje nos levará ao coração do Evangelho, explorando o que realmente significa o Novo Testamento e como ele reorientou a nossa compreensão da salvação. Nosso objetivo principal nesta aula não é apenas assimilar informações, mas sim compreender a nova perspectiva que o Novo Testamento nos oferece. Veremos que a bênção de Deus, antes vista em termos físicos e materiais no Antigo Testamento, agora se expande para todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Isso representa uma mudança de rumo total, um redirecionamento espiritual que impacta cada área de nossas vidas. A salvação, o arrependimento, a fé e a própria pessoa de Jesus, conforme ensinadas por Paulo e outros autores, são conceitos que precisam ser compreendidos dentro de sua nova e gloriosa definição. Ao longo de nossa apresentação, vamos desvendar os pilares dessa teologia. Iniciaremos com a introdução a essa nova visão. Em seguida, aprofundaremos na salvação como libertação do pecado e seus efeitos. Exploraremos o arrependimento como uma mudança radical de mente e atitude. Dedicaremos tempo substancial à fé, analisando sua função, sua natureza e o que ela significa para Paulo. E por fim, mergulharemos na cristologia paulina, aprofundando nossa compreensão sobre Jesus Cristo sob a ótica do apóstolo dos gentios. Que esta jornada seja enriquecedora e nos leve a uma adoração mais profunda. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração, para que possamos não apenas conhecer sobre Deus, mas conhecê-lo de forma pessoal e transformadora. Que o entendimento do Evangelho nos capacite a viver a nossa fé de maneira mais autêntica e vibrante. Hoje daremos um passo fundamental em nossa jornada de conhecimento teológico. Vamos mergulhar no capítulo 5, que nos introduz ao cerne do Evangelho segundo o Novo Testamento. O ponto de partida para nossa discussão é a constatação de que o ensino do Novo Testamento representa uma mudança de rota, um novo e glorioso rumo para a nossa compreensão da fé e da bênção de Deus. No Antigo Testamento, a bênção estava muito atrelada a aspectos tangíveis da vida, terra, descendência, prosperidade material. A relação com Deus frequentemente se manifestava em termos de recompensas terrenas e visíveis. A promessa era de uma vida longa e próspera na terra prometida, de vitória sobre os inimigos, de campos férteis. Embora houvesse um anseio espiritual, a manifestação da bênção era em grande parte material. No entanto, o Novo Testamento nos apresenta um quadro totalmente novo. Ele não ignora o mundo físico, mas nos eleva a uma realidade superior. Em Cristo Jesus, somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. O que isso significa para nós? Significa que a bênção não é mais limitada ao que podemos ver ou tocar, mas se estende a uma dimensão espiritual, eterna e plena. A nossa herança não é apenas uma terra, mas a própria presença de Deus. A vitória não é apenas sobre inimigos externos, mas sobre o pecado e a morte. E a prosperidade não é apenas material, mas a riqueza inesgotável de um relacionamento com o nosso Criador. O apóstolo Paulo, em Efésios 1:3, nos lembra disso ao dizer: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Para compreendermos a profundidade dessa revelação, precisamos redefinir alguns conceitos-chave. A salvação, o arrependimento e a fé, por exemplo, assumem um novo significado. O nosso estudo hoje visa exatamente aprofundar a nossa compreensão sobre esses temas, alicerçados na totalidade da revelação do Novo Testamento, para que possamos viver uma vida que reflete essa nova realidade celestial. Continuando nossa jornada, vamos agora focar na salvação, um dos conceitos mais importantes e centrais da fé cristã. A salvação no contexto do Novo Testamento não é apenas um escape ou um socorro temporário, mas uma transformação radical e eterna. Ela é a libertação definitiva do pecado e de todos os seus efeitos devastadores. A salvação é um dom gracioso de Deus, manifestado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Por meio dela, somos resgatados de uma vida de condenação e separados de Deus, para uma nova vida de glória, comunhão com Ele e a promessa de existência eterna. O Antigo Testamento já continha a semente dessa ideia, mas a aplicava de forma mais imediata e visível. A salvação era a libertação de uma doença, o livramento da opressão de um inimigo,
o resgate do cativeiro. Era um tipo, uma sombra, da realidade plena que viria em Cristo. A salvação era a fuga de males físicos e temporais. Mas a visão neotestamentária transcende o temporal e o físico. Ela vai à raiz do problema da humanidade. O homem, por natureza, está em um estado pecaminoso, separado de Deus. A salvação que Jesus oferece é a solução para essa condição espiritual. A promessa de Jesus em João 17,3 é a de que a vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a libertação final, a restauração do relacionamento que foi quebrado no Éden. O livro de Hebreus nos fala da libertação daquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. A salvação é a vitória sobre a morte espiritual, a condenação e a separação de Deus. Ela é a porta para uma vida que não tem fim, que não é ameaçada por doença, opressão ou morte, pois a nossa esperança está firmada em Jesus Cristo, que já venceu tudo isso. A salvação é, portanto, o livramento do pecado e a restauração de nossa comunhão com Deus, um ato de graça que nos conduz a uma vida de glória. Em nossa jornada, vamos agora aprofundar na ideia de permanecer em Cristo, um conceito tão caro ao apóstolo João. A permanência não é um mero ato passivo, mas uma comunhão profunda, um envolvimento íntimo da adoração, da comunhão e da habitação de Deus. É um misticismo sem êxtase, sem o apagamento de nossa própria personalidade. É uma comunhão ética e pessoal, onde nossa vontade e emoções são engajadas nesse relacionamento. Paulo, em Gálatas 2,20, expressa isso de forma poderosa, afirmando: fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A permanência em Jesus é o resultado de uma união mística que existe entre o crente e Cristo. Não é algo superficial. É a essência da vida cristã. Permanecer em Jesus implica em vários aspectos práticos. Primeiro, significa permanecer em sua palavra. Como João 8,31 nos ensina: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. A palavra de Cristo deve habitar em nós, moldando nosso pensamento e nossas atitudes. Segundo, é permanecer em seu amor, como Jesus ensinou em João 15, versículo 9 a 10, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O amor de Deus deve ser o motor que impulsiona a nossa vida. Terceiro, é guardar os seus mandamentos, uma expressão da nossa obediência a Ele. Quarto, é não permanecer em trevas, rejeitando o pecado e a escuridão. Quinto, é permanecer na luz, vivendo uma vida de transparência e santidade. E por fim, é amar uns aos outros, a evidência visível da nossa união com Cristo. Permanecer em Jesus não é um sentimento vago, mas uma realidade que se manifesta em nossa obediência, em nosso amor, em nossa comunhão e em nossa vida diária. Agora abordaremos um tópico crucial para a nossa jornada de fé, o arrependimento. A palavra que a Bíblia usa para arrependimento no grego é metanoia, que literalmente significa mudança de mente. É mais do que apenas sentir remorso ou tristeza pelo pecado. O remorso pode nos levar a olhar para o que fizemos, para as consequências e nos lamentarmos por elas. O arrependimento, no entanto, é uma volta completa, um redirecionamento total da nossa mente e do nosso coração. É como se, em vez de olharmos para a paisagem que estamos deixando para trás, o nosso olhar se fixasse inteiramente na direção oposta, em Deus. O arrependimento é a atitude de quem para de contemplar e se deleitar com os prazeres do pecado, e volta seus olhos para a justiça e a glória de Deus. Não é uma tentativa de merecer a salvação, mas a resposta necessária à graça de Deus. No Evangelho de João 3,17, Jesus é apresentado como o Salvador do homem, e em João 3,16 lemos que: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O arrependimento é o passo inicial, a condição para a fé. Não podemos verdadeiramente crer em Jesus como Salvador sem antes nos arrependermos da nossa vida de pecado. A Bíblia nos mostra que o arrependimento é um ato humano, mas é impulsionado pelo Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento é, em essência, a nossa resposta ao chamado de Deus para a mudança. É a virada que nos permite caminhar em direção a Ele.
E essa virada afeta todas as áreas da nossa vida, nossa relação com Deus, conosco mesmos, com o próximo e com o pecado. É a atitude de dizer: Senhor, não quero mais viver essa vida, quero viver a tua vida em mim. O arrependimento nos prepara para o próximo passo, que é a fé. Chegamos agora a um dos pilares da nossa fé, a fé. Sabemos que o fundamento da salvação é a morte de Jesus Cristo. Não podemos, no entanto, nos apropriar dessa salvação se não for pela fé. O apóstolo João nos diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo crer aqui não é apenas um assentimento intelectual. É um ato de apropriação pessoal, um ato de confiança total em Jesus. Para nos ajudar a entender isso de forma mais clara, o texto nos apresenta a figura do pão. Assim como a fome física é saciada ao comermos o pão, a fome espiritual, a nossa separação de Deus, é saciada pela fé em Jesus. A fé é o ato de comer a Jesus. Ele é o pão da vida. Quando comemos o pão, nos nutrimos, nos fortalecemos e nos salvamos da fome. Da mesma forma, quando exercemos a fé em Jesus, nos apropriamos da vida que Ele oferece. A fé é o meio pelo qual nos tornamos participantes da salvação. Crer é mais do que apenas acreditar que Jesus existiu. É confiar nele, é entregar a nossa vida a Ele, é depender totalmente de seu sacrifício na cruz para a nossa salvação. O texto nos diz: assim, o ato de comer não nos salva da fome, mas a apropriação do pão é que sacia a fome. Da mesma forma, a fé não é a causa da salvação, mas o meio pelo qual nos apropriamos dela. A fé é o exercício de um poder espiritual que nos conecta a Cristo. É o canal pelo qual a vida de Deus flui para nós, nos libertando do pecado e da morte espiritual. Sem fé não podemos ser salvos. A fé é a nossa mão estendida para receber o dom inestimável da salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Aprofundando nosso estudo sobre a fé, vamos agora examinar sua função e sua natureza. A primeira grande função da fé é propiciar a vida. O texto nos dá a analogia do pão mais uma vez. O pão tem a função de nutrir, de dar vida ao corpo físico. Sem ele, o corpo definha e morre. Da mesma forma, a fé tem a função de nutrir e dar vida ao nosso espírito. O pecado nos trouxe a morte espiritual, a separação de Deus. A fé nos conecta de volta a Ele, e por meio dela, recebemos o remédio, a cura, a vida abundante que Cristo oferece. A fé é o nosso exercício poderoso, o nosso órgão espiritual que nos sustenta. O verbo apropriar-se é muito importante aqui. Não basta saber sobre Jesus, é preciso apropriar-se dele. Pela fé, tornamos a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição uma realidade pessoal para nós. A natureza da fé vai além da simples inteligência. Não é apenas uma crença intelectual, mas um ato que envolve toda a nossa personalidade. A fé bíblica não é apenas um eu acredito que superficial, mas um eu confio em total e incondicional. Ela é uma entrega, uma rendição da nossa vontade e do nosso ser ao governo de Jesus Cristo. Paulo, em Romanos 10,10, nos diz que o coração crê para a justiça e a boca confessa para a salvação. A fé é a confiança do coração na justiça divina, uma atitude receptora e simpática a Deus e à sua graça. Ela se torna um princípio ativo que nos impulsiona a obedecer e a viver boas obras. Como está escrito em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé não é apenas um conceito, mas uma realidade que se manifesta em nossa vida. É a confiança em Deus, a aceitação de sua graça e o viver em obediência a Ele. A fé é, portanto, o caminho para uma vida de comunhão íntima e pessoal com o nosso Salvador. Vamos agora direcionar nossa atenção para a visão de fé do apóstolo Paulo. Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, nos oferece uma compreensão profunda e prática sobre o que é a fé. Para ele, a fé é mais do que apenas uma crença intelectual. É um confiar em Deus e repousar a alma em Jesus Cristo. A fé paulina é uma atitude receptora, uma confiança do coração na bondade e na graça de Deus. É uma entrega total. Em Efésios 2,8, Paulo afirma que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. A fé é o meio pelo qual recebemos a graça de Deus para a salvação. No entanto, a fé paulina não é passiva. É um princípio ativo. Em 1 Tessalonicenses 1,3, Paulo se refere ao trabalho da fé mostrando que a fé produz obras. O apóstolo Tiago em sua epístola complementa essa ideia, mostrando que a fé sem obras é morta.
O apóstolo Paulo não diz que somos salvos pelas obras, mas que a fé, sendo viva, produzirá obras como evidência. As obras não são o fundamento da salvação, mas a prova de uma fé genuína. A fé é o caminho para o relacionamento com o nosso Criador. Viver em Cristo, como Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17, é tornar-se uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e o que antes era nosso, agora pertence a Ele. O não crente vive para si mesmo, mas o crente vive em uma comunhão íntima e pessoal com Deus. A fé é a porta para essa nova vida, onde a lei já não nos domina, mas a graça de Deus nos capacita a viver em obediência. A fé nos transforma e nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Avançamos agora para o cerne da nossa fé, a morte de Jesus. Em João 12,24, Jesus diz: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A morte de Jesus é o evento que torna possível a salvação da humanidade. É o fundamento de toda a teologia do Novo Testamento. Jesus não veio apenas para nos dar um exemplo moral ou um conjunto de ensinamentos. Ele veio para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ter a vida eterna. A morte de Jesus é o ápice da revelação do amor de Deus, mas também da sua justiça. A cruz é o lugar onde o amor e a justiça se encontram. A nossa condição de pecado nos separava de Deus. O pecado é uma ofensa à santidade de Deus, e a sua ira contra o pecado é justa. A morte de Jesus foi o único meio para a reconciliação. A Bíblia nos ensina que a morte de Jesus foi expiatória, ou seja, ela removeu os nossos pecados e os levou sobre si. Romanos 5,11 diz: mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A morte de Jesus foi propiciatória, apaziguando a justa ira de Deus contra o nosso pecado. Em 1 João 4,10, lemos que o amor de Deus é este: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A morte de Jesus também foi vicária, ou seja, em nosso lugar, em nosso favor. Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, e foi substitutiva, tomando a nossa pena e o nosso castigo. Jesus, o perfeito, morreu no lugar dos imperfeitos. Ele se tornou pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus. A morte de Jesus não foi um acidente, mas um ato intencional e necessário, planejado por Deus, para nos salvar da condenação eterna e nos dar a vida abundante. A morte na cruz é a evidência do amor de Deus, e a base de toda a nossa esperança. Vamos aprofundar um pouco mais nos termos teológicos que definem a morte de Jesus, começando pela redenção. A palavra redimir, ou resgatar no grego e hebraico, refere-se a um ato de libertação mediante o pagamento de um preço. É como a libertação de um escravo que era comprado para ser livre. A Bíblia nos mostra que estávamos escravizados pelo pecado. Éramos devedores de uma dívida que não podíamos pagar. A morte de Jesus na cruz foi o preço incalculável para nos resgatar dessa escravidão. Em 1 Pedro 1 versículo 18 e 19, lemos que sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A redenção não é um conceito teórico, mas uma realidade que nos liberta para uma vida de serviço a Deus. A morte de Jesus foi vicária. A palavra vicário significa em lugar de. Ele morreu em nosso lugar, a morte que nós deveríamos ter morrido. E a morte de Jesus foi substitutiva. Ele não apenas morreu em nosso lugar, mas ele tomou a nossa pena. Ele se tornou o substituto, o sacrifício perfeito que Deus exigia. A ira de Deus contra o pecado foi aplacada, e a sua justiça foi satisfeita, não por nossa causa, mas pelo sacrifício de Jesus. Não podemos nos salvar. Não temos como pagar a dívida. A morte de Jesus foi a única solução. A cruz é a prova do amor e da graça de Deus, que enviou o seu Filho para sofrer em nosso lugar. A morte de Jesus é a base de nossa salvação e a esperança de nossa vida eterna. Continuando nossa análise, vamos nos aprofundar no caráter da morte de Jesus, que foi um ato de triunfo. A morte de Jesus, aos olhos humanos, poderia parecer uma derrota, um fracasso. Mas para Deus, ela foi o ápice da vitória. A cruz não foi o fim de Jesus, mas o meio pelo qual ele triunfou sobre os poderes cósmicos do mal. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,15, nos diz que Jesus despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Na cruz, Jesus derrotou Satanás e todos os poderes do inferno. A morte não pôde retê-lo. Ele ressuscitou e agora reina até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Em 1 Coríntios 15:25 lemos, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. O triunfo de Cristo é a nossa vitória. A nossa salvação não é uma mera fuga, mas a participação em uma vitória já conquistada. A morte de Jesus também foi propiciatória. A palavra propiciação significa apaziguar a ira. O pecado nos torna inimigos de Deus. A sua ira contra o pecado é justa. A morte de Jesus na cruz apaziguou essa ira. Ele se tornou o sacrifício perfeito, o único capaz de satisfazer a justiça de Deus. Através de sua morte, Deus pode perdoar o pecador sem comprometer sua santidade. O sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. Em Romanos 3:25, Paulo escreve, a quem Deus propôs como propiciação, pela fé no seu sangue. A propiciação é um reconhecimento total e substitutivo da morte de Cristo. É a demonstração do amor divino, que provê o meio para que a humanidade seja perdoada. Agora, vamos adentrar em um dos temas mais fascinantes da teologia do Novo Testamento, a Cristologia Paulina. Para entendermos a teologia de Paulo, precisamos primeiro compreender o homem por trás dela. A vida de Paulo, antes e depois de sua conversão, foi fundamental para sua teologia. Ele não era um forasteiro. Era um hebreu de família tradicional, nascido em Tarso, mas educado em Jerusalém, uma das grandes escolas rabínicas da época. Ele estudou sob a tutela de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei judaica. Seu conhecimento do Antigo Testamento era profundo e inigualável. Ele era um fariseu, um dos mais zelosos da sua época. Seu relacionamento com o judaísmo não era superficial. Era um compromisso total com a Torá, a lei de Deus. Ele amava a lei e se esforçava para guardá-la em todos os seus detalhes. Em Filipenses 3 versículos 5 e 6, Paulo descreve sua vida antes de Cristo, afirmando, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O seu zelo pela lei era tão grande que o levou a perseguir os cristãos, a quem ele considerava hereges. O apóstolo Paulo é o exemplo de que a revelação da luz não pode ser substituída por um sistema autossuficiente de sabedoria. Ele foi confrontado pelo próprio Cristo no caminho de Damasco. Essa conversão foi um rompimento com o que ele era e um início de uma nova vida em Cristo. A sua teologia não foi inventada, mas foi o resultado de uma revelação do próprio Jesus. Ele não abdicou do Antigo Testamento, mas viu que Jesus era o seu cumprimento. Paulo, com sua bagagem teológica e sua experiência pessoal com Cristo, foi um instrumento de Deus para sistematizar a teologia do Novo Testamento e apresentá-la de forma acessível a todos. A teologia de Paulo, longe de ser um fenômeno isolado, foi moldada por seu ambiente e por sua cultura. Dois fatores principais são destacados como cruciais para a forma como Paulo interpretou e comunicou o Evangelho. O primeiro é a apocalíptica judaico-veterotestamentária. O que isso significa? É uma visão de mundo, comum no judaísmo, que via a história como um conflito entre duas eras, a era presente, dominada pelo mal, e a era futura, onde Deus triunfaria. O pensamento apocalíptico se preocupava com a intervenção de Deus na história para estabelecer o seu reino. Paulo, com sua bagagem judaica, usou essa visão para explicar o significado da morte e ressurreição de Cristo. Ele viu em Jesus o ponto de virada da história. A ressurreição, para Paulo, não era apenas um evento do passado, mas a evidência de que a nova era, a era escatológica, já havia chegado em Cristo. O segundo fator é o sincretismo helenista. A cultura grega, com sua filosofia e religião, era dominante na época de Paulo. O apóstolo, sendo um cidadão romano e educado em uma cidade grega, sabia se comunicar com esse público. Ele usou a linguagem e os conceitos helenistas para apresentar a mensagem de Cristo. No entanto, ele não comprometeu a sua teologia. A teologia de Paulo não se originou em fontes gregas, mas ele usou a cultura grega como um veículo para comunicar o Evangelho. Ele não extraiu a sua teologia das Escrituras, mas as justificou e as contextualizou a partir delas. Paulo era um mestre em se tornar tudo para todos para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Sua teologia é um exemplo de como a revelação de Deus pode ser fielmente comunicada em diferentes contextos culturais, sem perder a sua essência.
Uma questão que muitas vezes surge quando estudamos a teologia de Paulo é: qual era a relação dele com o Jesus histórico? Paulo, ao contrário dos 12 discípulos, não caminhou com Jesus, não ouviu seus sermões nem testemunhou seus milagres. No entanto, o seu conhecimento de Jesus era profundo. A revelação que ele teve no caminho de Damasco foi o ponto de partida de sua teologia. Ele não conheceu a história da salvação como um processo histórico, mas como a realização da aliança dentro da história. A sua teologia se baseia na correspondência entre a história e a promessa. As promessas do Antigo Testamento encontram seu cumprimento em Jesus. Jesus não é apenas um personagem do passado, mas o cumprimento do plano de Deus para a salvação da humanidade. Paulo resolveu a questão da unicidade de Jesus, ou seja, a sua identidade como homem e Deus. Ele não via a humanidade de Jesus como um obstáculo à sua divindade. Ao contrário, Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o mediador, o único caminho para a reconciliação com Deus. A problemática Cristo e o Antigo Testamento se resolve em Jesus. Ele é a chave para interpretar toda a teologia. A teologia de Paulo não é uma inovação, mas a revelação completa do plano de Deus, que antes era um mistério, mas que agora foi revelado em Jesus. Em Romanos 16:25, Paulo fala do Evangelho, que é a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. A teologia de Paulo é, portanto, a teologia do Novo Testamento, que nos mostra que Jesus é a culminação de toda a revelação de Deus. Continuando com a cristologia paulina, vamos agora nos concentrar na pessoa de Cristo. Para Paulo, a pessoa de Jesus não era um mistério ou um enigma a ser resolvido. Ele não tinha dúvidas sobre a sua divindade e a sua ressurreição. A ressurreição era o ponto de partida de sua teologia. Paulo sabia que Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi exaltado à mão direita de Deus. Essa crença era a base da esperança e da fé da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, embora não tenha se focado em detalhes biográficos do Jesus histórico, conhecia o suficiente da tradição sobre Jesus. Ele sabia que Jesus era israelita, da família de Davi, que viveu uma vida sob a lei. Ele também sabia que Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Ele sabia que Jesus exerceu seu ministério entre os judeus e instituiu a ceia. E claro, ele sabia que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Paulo também descreveu o caráter de Jesus, não com detalhes biográficos, mas com características que revelam a sua perfeição, sua obediência a Deus, seu amor, sua mansidão e benignidade, sua completa autonegação, sua constância, sua impecabilidade e sua graça. A pessoa de Jesus é a revelação perfeita do caráter de Deus. Jesus não foi apenas um homem bom. Ele era o Deus-homem, o Filho de Deus, o último Adão. A teologia de Paulo nos convida a ir além do conhecimento superficial e a nos aprofundarmos na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor e o Rei. Para finalizarmos nossa explanação, vamos nos debruçar sobre dois dos títulos mais importantes que Paulo atribui a Jesus, o Senhor e o último Adão. O título Kyrios, que significa Senhor em grego, é o mais utilizado nos escritos paulinos para se referir a Jesus. Esse título não é um mero pronome de tratamento. Ele carrega todo o peso da divindade. No Antigo Testamento, a palavra que era traduzida como Senhor era o nome de Deus, YHWH. Ao chamar Jesus de Senhor, Paulo o estava colocando no mesmo nível de Deus. Ele não apenas estava afirmando a divindade de Jesus, mas também a sua soberania sobre todas as coisas. Jesus, o homem que foi crucificado, ressuscitou e foi exaltado acima de todos os poderes e tronos. Ele é o Senhor do universo, o governante soberano. Paulo também usa o título Filho de Deus para mostrar a filiação única e eterna de Jesus com o Pai. Jesus não é um filho adotivo, como nós, mas o Filho único, que compartilha da mesma natureza divina. A sua filiação é a base para a nossa adoção como filhos de Deus. E por fim, Paulo chama Jesus de último Adão. Em 1 Coríntios 15, versículo 45 a 47, ele contrasta o primeiro Adão, que trouxe o pecado e a morte, com o último Adão, Jesus, que trouxe a vida e a ressurreição. O primeiro Adão desobedeceu e trouxe a maldição para toda a humanidade. O último Adão, por sua obediência até a morte na cruz, trouxe a redenção para todos os que nele creem. Jesus não é apenas um novo homem, mas o representante da nova humanidade. A sua vitória sobre o pecado e a morte é a nossa vitória. Ele é o homem do céu, o Senhor, o Rei, o nosso Salvador.
A cristologia de Paulo é a teologia que nos revela que Jesus é tudo o que precisamos para a nossa salvação, para a nossa vida e para a nossa esperança. Chegamos ao final de nossa jornada de conhecimento. Foi um privilégio compartilhar com vocês essa profunda exploração do Evangelho segundo o Novo Testamento. O que vimos hoje não são apenas informações teológicas, mas verdades transformadoras que impactam cada área de nossas vidas. Ao olharmos para a salvação, o arrependimento, a fé e a pessoa de Jesus através das lentes do Novo Testamento, percebemos que Deus nos convidou para algo muito maior do que as bênçãos temporais. Ele nos convidou para um relacionamento eterno, para uma vida de glória e comunhão com Ele. A teologia do Novo Testamento, em sua essência, é uma teologia de graça e de revelação. Ela nos mostra um Deus que se moveu em direção à humanidade, enviando seu próprio Filho para nos resgatar. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas o plano perfeito de Deus para nos redimir, nos reconciliar consigo mesmo e nos dar a vida. A morte de Jesus foi o ápice de sua obediência, um ato vicário, substitutivo, propiciatório e expiatório que nos libertou do pecado, do juízo e da morte. A nossa resposta a essa graça é o arrependimento e a fé. O arrependimento é a nossa virada de mente e de coração. A fé é a nossa entrega total a Jesus. A fé não é apenas um ato de crença, mas um ato que envolve toda a nossa personalidade. A fé nos conecta a Cristo, nos transforma e nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. E ao vivermos essa vida, nossa esperança se firma em Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, o último Adão, que venceu o pecado, a morte e o inferno, e que hoje reina à direita de Deus. Que possamos sair desta aula com uma fé renovada, um coração grato e uma vida de obediência que reflita a glória do nosso Salvador. Oremos, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos a Ti com corações gratos e cheios de adoração. Agradecemos por esta oportunidade de mergulhar em Tua Palavra, de explorar as verdades profundas do Evangelho do Novo Testamento. Obrigado pela clareza de Tua revelação, pela graça que nos alcançou e pelo amor que se manifestou na cruz. Agradecemos, ó Pai, pela salvação que é tão vasta e completa, que nos liberta não apenas de males temporais, mas do poder do pecado e da condenação eterna. Obrigado por nos abençoares com todas as bênçãos celestiais em Cristo, nos dando uma herança que não pode ser corrompida, manchada ou destruída. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, agradecemos por Teu sacrifício perfeito na cruz. Agradecemos por teres nos amado e se entregado por nós, por seres a nossa propiciação, a nossa redenção e o nosso substituto. Obrigado por Tua vitória sobre a morte, que nos dá a esperança de uma vida eterna contigo. Obrigado por seres o Senhor, o Rei que triunfou sobre todos os poderes, o Filho de Deus que nos reconciliou com o Pai. Capacita-nos, Senhor, a viver uma vida de arrependimento e fé, uma vida que Te honre e Te glorifique. Que a nossa fé não seja apenas intelectual, mas uma entrega total do nosso ser. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu caráter, da Tua mansidão, do Teu amor e da Tua graça. Que possamos permanecer em Ti, e Tu em nós, para que o Teu nome seja exaltado em todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.